Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos ver se esse microfone aqui está certo. Bom dia, Caio. Bom dia, Fábio. Bom dia, João Pedro. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá, então? Gente, nós estamos na apostilinha número 6. Nós começamos a aula ontem, lembra? Mas aí não teve jeito, a gente teve que parar no meio do caminho. Eu vou colocar aqui, ó, aquilo que nós vimos na aula passada. O cálculo do campo magnético. E esse cálculo do campo magnético, pessoal, é o cálculo do campo magnético gerado por um fio retilíneo. Então vamos colocar assim, ó, cálculo do campo magnético gerado por corrente retilínea. Aí, ó, gerado por corrente retilínea. Muito bem. Então vou colocar o fiozinho aqui, pessoal, ó. Vamos supor que o fio seja vertical e tem uma corrente elétrica passando por ele. Eu vou colocar essa corrente elétrica aqui, ó, na vertical também e ascendente, quer dizer, apontando para cima, tá? Aí essa é a corrente que passa nesse fiozinho aqui, ó. Pronto. Beleza? Vamos supor que eu queira determinar o módulo do campo magnético nas proximidades desse fiozinho, chamando esse ponto aqui, ó, ponto P. Aí. Quero determinar então o campo magnético ali. Primeira coisa, nós aprendemos a determinar o módulo do campo magnético. O que seria isso, determinar o módulo? É você usar uma formulinha para chegar num valor numérico. Então, vamos lá. Ó. Módulo. Nós vimos isso daí ontem, ó. É essa equaçãozinha aqui. Até eu tinha comentado com vocês, olha. Isso aqui é melhor decorar do que tentar saber de onde que sai, porque, cara, é menos traumatizante se você decorar. Aí, essa aqui é a formulinha que a gente utiliza para poder determinar o campo magnético nas proximidades desse fiozinho. É μ vezes I sobre 2π vezes D. Esse fiozinho aqui, pessoal, é a permeabilidade magnética do meio, vale 4π vezes 10 elevado a menos 7. O I é a corrente elétrica, aí ele dá o valor da corrente, né? E aquele Dzinho ali que está aqui embaixo, ó, também, ó, ele dá o valor da distância. A distância tem que ser em metro e a corrente elétrica tem que ser em ampere. Esse valor que eu falei para essa constante aqui, que é esse Uzinho, 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro por ampere, isso daí só vale se for o vácuo. Mas como a maior parte, disparada, das experiências são feitas no vácuo, pessoal, então a gente não vê outro valor diferente desse, 4π vezes 10 a menos 7. Você até vai ter contato com isso daí nos exercícios, você vai ver, você vai falar, pô, não tem valor diferente desses. Não, tem, claro que tem. Só que a gente não usa, viu, para ser bem sincero. Então, ó, o I é corrente elétrica e o D é a distância. Se por acaso ele pedir para você calcular o campo magnético nas proximidades do fio, que está sendo percorrido por essa corrente, a corrente retilínea, por quê? Porque é um fiozinho retilíneo, tá vendo aquele tracinho preto ali na vertical? Então, por isso que a gente fala que é corrente retilínea, né? Muito bem. Só que campo magnético é grandeza vetorial. Toda grandeza vetorial tem módulo, aí a gente já sabe calcular, né? Tem direção e sentido. Vamos ver agora direção e sentido, tá, pessoal? 2. Direção e sentido. O que a gente faz para determinar direção e sentido do campo magnético? Aí, a direção e sentido, eu acho que foi até o próprio Hertz que inventou isso daí. A direção e sentido são dados pela mão direita. E é uma regrinha chamada regra do abraço. Vamos colocar aqui, ó. São dados
pela regra do abraço. Isso aí. A gente utiliza a mão direita, pessoal, para poder fazer isso daí. Então, vou colocar entre parênteses aqui, ó. Mão direita. A gente só vai utilizar a mão direita aqui. Às vezes a apostila vai falar aí sobre mão esquerda e tal, mas eu não falo sobre mão esquerda não, mão esquerda é meio complicado para mim. Então eu falo só da mão direita. Bom, como é que a gente faz? Primeiro, vou desenhar a mão direita aqui, ó, com a palma voltada para o seu rosto, ó. Pronto. Esses 4 dedos aqui vão simbolizar o campo magnético e o polegar vai simbolizar a corrente elétrica. Então a mão direita, ela tá assim, ó. Aí, tá vendo? Ela foi desenhada dessa forma, voltada para o seu rosto desse jeito, ó. Esses 4 dedos simbolizam o campo magnético e o polegar simboliza a corrente elétrica. Certinho? Aí, pessoal, por exemplo, ó, quando a gente vê um vetor desse tipo aqui, quer ver, ó? Você vem aqui e desenha um vetorzinho horizontal, ó. Aí. Você vê uma coisa como essa, é fácil perceber, né, que é horizontal e está apontando para a direita. É bem simples mesmo. Deixa eu só fazer uma seta um pouquinho mais convincente aqui. Pronto, aí. Tá vendo? É horizontal e aponta para a direita. Agora, se por acaso você observar o vetor assim, ó, indo em direção ao quadro, como se você tivesse atirado uma flecha, ou saindo do quadro, como se tivesse atirado uma flecha em você, né? Aí já muda um pouquinho. Então, a gente tem que, lógico, aqui a gente sabe que é horizontal, aponta para a direita. Agora a gente tem que convencionar quando ele está entrando e quando ele está saindo. Então funciona assim, ó. O rabinho da setinha, quando a gente está mexendo com uma flecha, ele é assim, ó. Sabe aqueles dardos que a gurizada usa para jogar no alvo, que fica na parede? Então, aqueles de brinquedo, né? Aqueles bem grossão mesmo. Então, aquele dardo lá, ó, se você olhar a parte de trás dele, você vai ver um xizinho, dessa forma aqui que eu estou desenhando. São umas saliências usadas para dar estabilidade durante o voo. Então, se você olhar ele de costas, você vai ver um xizinho. Agora, se você olhar ele de frente, você vai ver um pontinho. Então, tá aqui, ó, vamos desenhar aqui. A pessoa está olhando de costas. Aí ela vê isso aqui, ó. Não é que a pessoa está de costas, ela está olhando a parte de trás da seta. Ela vê um xizinho. Todas as vezes que vê um xizinho, pessoal, quer dizer que está entrando. Entrando aí no papel, né? Entrando na apostila, entrando aqui no quadro, entrando na parede. Aí. Então, toda vez que vê um xizinho, quer dizer que está entrando. Agora, se por acaso estiver assim, ó, você do lado direito e olhando, ó. Aí você vai ver um pontinho. Deixa eu colocar um pontinho aqui, ó. Aí nesse caso é saindo. Pronto, tá vendo? Você vai ter um xizinho entrando, você vê um pontinho saindo. Tá joia? Beleza? Então é isso daí que a gente vai usar daqui para frente. Se tiver na horizontal, como é esse o caso aqui, dá para perceber claramente, né? Tá indo para a direita, para a esquerda. Se tiver na vertical, tá subindo, tá descendo. Não tem problema nenhum. O mais chato é quando acontece aquilo ali. Se tiver xizinho, quer dizer que é entrando. Se tiver pontinho, quer dizer que é saindo. Tá joia? Eu lembro que o ano passado, no segundo ano, a gente chegou a tocar nesse assunto, só que faz muito tempo, né, gente? A gente acaba esquecendo isso daí. E também tem muita gente que não viu isso daí, porque começou esse ano lá com a gente. Bom, não teve essa matéria no segundo ano, então a gente tem que ver isso aí tudo outra vez. Eu vou sair um pouquinho aqui da frente, porque sempre tem um pessoal que gosta de tirar print aí das imagens. Eu vou precisar apagar essa primeira parte aí, pra gente resolver alguns exercícios. Beleza? Ou então dar continuidade na matéria. Deixa eu ver se tem algum exercício aqui que a gente já possa fazer, pessoal. O cara colocou muita teoria de uma vez só aqui, cara. Ainda não tem nenhum exercício que dê pra gente fazer assim, que seja aplicação direta da formulinha. Bom, então vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Apagar essa primeira parte. Aí a gente continua. Mas antes disso, deixa eu só usar a regrinha da mão direita pelo menos uma vez com vocês, né? Tá vendo esse tracinho que está de vermelho aqui? É a corrente elétrica. Isso que está de preto é o fio. Assim como o fio aqui do microfone, pessoal. Ele está assim, ó. Tá vendo? Na vertical. E aí tem uma corrente elétrica passando por ele, subindo, apontando para o teto.
Então, vamos lá. Essa corrente aqui é vertical e aponta para cima. Poderia estar apontando para baixo, não é problema. A gente vai utilizar a regrinha do abraço, que é essa daqui, ó, da mão direita, para poder determinar a direção e sentido do campo magnético. Olha como é que é simples, ó. Você coloca o polegar, aqui, ó, o polegar no mesmo sentido da corrente elétrica. Como a corrente está subindo, você vai lá e coloca o polegar subindo, coloca ele apontando para o teto. Aí você vai abraçar o condutor. Quando você abraça o condutor, os dedos entram aqui do lado direito, ó, tá vendo? Dão uma volta e saem do lado esquerdo. Agora, como é que é a simbologia de uma coisa entrando? Você fala, professor, não estou vendo nada entrando aí, não. É porque tem um quadro, né? Aí para no quadro. Mas quer ver, ó? Se eu tiver a caneta, olha aqui essa caneta, esse canetão. Faz de conta que é o fio. Deixa eu pegar até a caneta preta, né? Porque o fio lá está de preto. Aí acho que a gente vai ter maior facilidade de entender. Aqui, ó. Aí a caneta, ó. Tá vendo? Esse aqui é o fio. A corrente elétrica está apontando para cima. Então eu coloco o polegar apontando para cima e abraço o condutor. Quando eu abraço o condutor, pessoal, aí, ó. Deu para perceber agora? Ó, se eu virar assim, os dedos entram do lado direito, dão a volta, ó, olha eles aqui, ó, e saem do lado esquerdo. Ó. Tá vendo? Acho que dá para ver, né? Ó, então você coloca o polegar no mesmo sentido da corrente, aí você abraça o condutor. Aí esses 4 dedos aqui entram do lado direito, dão uma volta e saem do lado esquerdo. Aí você conseguiu abraçar o condutor, tá vendo? Você conseguiu pegar ele para você. A regrinha do abraço é essa. Você tem que pegar o condutor para você. Tá joia? É isso daí que você tem que fazer. Muito bem. Então, voltando aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue fazer a mesma coisa agora. Coloca o polegar no mesmo sentido da corrente e abraça o condutor. Os dedos vão entrar aqui do lado direito, dá a volta e sair do lado esquerdo, né? Então, do lado direito, como os dedos estão entrando, aí, essa é a simbologia da corrente elétrica, ó. Aí, esse é o campo magnético gerado nesse ponto aqui. Ou do lado direito do fio. Como é que seria do lado esquerdo, professor? Ah, do lado esquerdo seria saindo, ó. Aí, esse seria o campo magnético do lado esquerdo. É só isso. Não há necessidade de você decorar. A gente vai fazer vários exercícios utilizando essa regrinha aí do abraço. E aí depois você vai ver que é bem simplesinho mesmo. Você pode pegar também o fio aqui, ó. Tá vendo esse fio aqui do microfone que eu estou segurando? Então, você coloca o polegar no mesmo sentido da corrente e abraça o condutor. Aí. Só que para abraçar seria, o certo não seria abraçar, seria agarrar o condutor, né? Para você agarrar o condutor, você tem que usar a regrinha do abraço. Então você coloca os 4 dedos do lado direito, dá a volta, vem do lado esquerdo, pronto. Aí o condutor ficou na palma da tua mão. Então dessa forma que a gente faz para usar a regrinha do abraço, beleza? Só que aí, pessoal, além disso aí, tem as espiras também e os solenoides. Bom, agora eu vou precisar apagar. Copiaram aí já? Já? Então vamos lá. Tiraram os prints aí? Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui, pessoal. Bom dia, Gabriela. Bom dia, Giovana. Bom dia, Mariana. Prof, isso serve para quê? É que funciona assim, né? O que a gente está vendo aqui é apenas uma pincelada de toda a física, cara. É aquilo que eu falei ontem, né? Graças àquela experiência de Oersted lá, do magnetismo, que começou aí, ó. A gente consegue ter energia e energia elétrica em grande quantidade. A energia elétrica hoje é uma coisa tão comum, moçada, que a gente nem percebe que ela existe. A gente só percebe quando acaba a luz. Aí a gente fica pé da vida. Por exemplo, ontem aqui em Campo Grande, teve uma ventania danada, um temporal, cara, choveu pra caramba, em algumas regiões da cidade, né? Lá em casa aconteceu isso daí. Aí acabou a luz. Pronto. Imagina a festa que foi. Imagina a confusão que virou. Hoje em dia, gurizada, tudo ligado à internet, tudo... Meu Deus do céu. Todo mundo querendo tomar banho quente. Graças a essa experiência de Oersted, né, que ele acabou estudando isso daí, que a gente tem essa tal dessa energia elétrica. Graças a isso daí que a gente tem um equipamento chamado, por exemplo, de ressonância magnética, né, que consegue fazer a leitura muito mais precisa e muito antes do raio-x. Então tem uma série de coisas que a gente consegue aí com o magnetismo. Graças a esse tal desse magnetismo é que a gente tem o tal do celular funcionando também. Magnetismo... Gente, sem o tal do magnetismo, cara, a gente já está dentro de uma caverna ainda. Pode apostar nisso. Não ia ter como sair da caverna tão cedo, não. Poderia, de repente, contar com ajuda alienígena, sei lá, mas sem o tal do campo magnético, rapaz. Fora o fato, né, do campo magnético ele ser bem importante no que diz respeito à proteção do nosso planeta, da atmosfera, né?
sem o tal do campo magnético, a gente não conseguiria, cara, ter vida na Terra. Então, tem bastante coisa, né? Que pode ser utilizado. Mas se você se interessar mesmo por isso daí, aí eu recomendo que você faça o curso de Física na Universidade Federal. Eu não fiz Física, pessoal, eu fiz Engenharia Civil. Mas, cara, Física é um regaço. Lá você vê muita coisa mesmo, cara. Pensa nos caboclos que vê coisa ligada à Física. Aqui no ensino médio é só uma pinceladinha mesmo que o pessoal dá, né? Aí você fala, mas tem mais coisa que isso? Tem mais coisa. Tem muito mais coisa que isso aí. Vamos lá então, espiras agora. É que tem umas coisas, né, que a gente estuda que a gente fala, meu Deus, para que estudar isso, né? Por exemplo, você pega na língua portuguesa 4 tipos de porquê. Cara, aquilo não entra na minha cabeça. Não sei se eu sou retardado. Às vezes eu sou retardado, não consigo entender. Aquilo não entra na minha cabeça, mas não entra de jeito nenhum, cara. Mas o pessoal da gramática adora, né? Eles estão lá e ninguém muda. Aqui na física você pode usar a letra P para simbolizar peso, você pode usar a letra F, você pode usar a letra A, a letra B. Ninguém vai invocar com você. Mas experimenta escrever porquê sem acento num lugar onde tem que ter acento. Jesus! Cai um caminhão de coisa na tua cabeça. E na internet ainda. Ave Maria. Agora nós vamos fazer assim, ó. Tá vendo isso aqui, pessoal? É uma espira. Aliás, desenhei 2 espiras, né? Uma do lado esquerdo e outra do lado direito. A espira nada mais é que aquele fio metálico, aquele fiozinho, igual esse aqui do alto-falante, né? Do alto-falante, não, perdão, do microfone, que foi enrolado. Só isso. Esse daqui tá tão mole que não dá nem para fazer isso. Que foi torcido e aí a gente acabou obtendo essa configuração. Essa configuração aí ficou conhecida como espira. Aí, tá vendo? Essa configuração ficou conhecida como espira. O professor ficou bravo porque eu perguntei esse negócio. Não. Tem muita coisa na física, gente, que realmente você olha assim e você fala, caramba, isso daqui eu não vou mexer com isso daqui nunca na minha vida, né? É verdade mesmo. Mas tem coisas assim que são de fundamentais importâncias mesmo. Experimente escrever porquê com F. Essa foi boa. Experimente escrever porquê com F foi ótimo. Acho que foi isso aí que eu entendi, né? Escrever porquê com F. Cara, na internet, meu Deus, né? É que a gente vai mexendo só com outra área e a gente esquece mesmo da gramática. Aí você esquece de colocar vírgula, esquece de colocar acento, mas sempre tem um para te corrigir na hora. Outro dia tinha um professor de gramática me corrigindo na internet, né? Muito conhecido, inclusive. Aí teve um dia lá que ele escreveu, tá muito calor. Aí eu fui lá e digitei para ele, né? Falei, não, calor é energia em trânsito, que passa do corpo de maior para o corpo de menor temperatura, né? Não tá certo você falar estou com calor, coisa desse tipo. Rapaz, você acredita que ele foi na minha página e achou tudo quanto era erro de vírgula, de hífen, de parágrafo, tudo. Ele começou a corrigir tudo. Tão bravo que ele ficou. Quer dizer, ele pode corrigir, mas a gente não pode corrigir eles não. Vamos lá então, moçada. Olha só. Primeiro, para a gente determinar o campo magnético no centro da espira, a gente usa essa formulinha aqui, ó. Mi vezes I sobre 2 R's. Tá vendo? Aí, Mi vezes I sobre 2 R's. Beleza? Você fala, professor, mudou a fórmula, né? Mudou. Lá, quando você tem um fio retilíneo, é 2 π vezes D. Quando você tem a espira, é 2 R's. O que seria esse R aí? É simples. O R, pessoal, é o raio da espira. Aí, isso aqui é o raio, ó. O R, né? É o raio da espira. Beleza? Muito bem, então. A gente vai utilizar agora, pessoal, a mesma regrinha do abraço para poder determinar o campo magnético no interior das espiras. Então vai funcionar assim, ó. Você coloca o polegar no mesmo sentido da corrente e abraça o condutor. Aí. Só esse pedacinho aqui que você pega. Qualquer lugar dá certo, tá? Mas eu vou pegar aqui, ó, porque aí fica de frente para vocês. A corrente aqui está subindo, não tá?
Assim como naquele exemplo que nós fizemos agora mesmo. Coloca o polegar no mesmo sentido da corrente e abraça o condutor. A hora que você abraça, os dedos entram ou saem aqui? Entram, né? Olha a simbologia de uma coisa entrando. Ah, é xizinho. É. Olha lá, ó. Entrando, tá vendo? Você simboliza com um xizinho. Aí. Esse aqui é o campo magnético. Só que além disso, pessoal, dá para a gente saber se é polo sul ou polo norte, né? Não sei se você está lembrado. A gente convencionou, ou foi convencionado, que o campo magnético sai do norte, entra no sul, certinho? Então, todas as vezes que você vê essa simbologia aqui, ó, entrando, quer dizer que é polo sul. Toda vez que você vê essa simbologia saindo, quer dizer que é polo norte. Pronto. Sai do norte, entra no sul. Então, isso aqui, além de estar entrando, a gente sabe também que é um polo, é um polo sul. Aí, se estiver saindo, professor, a gente vai fazer agora, você vai ver que vai dar saindo. Aí é polo norte. Então, com isso daí, a gente consegue determinar a polaridade da espira, né? Pelo simples fato de conhecer a regrinha do abraço, ou regra da mão direita. Agora, vamos fazer aqui, ó. Tá vendo essa espira, pessoal? Aí ela é contornada pela corrente elétrica também. A corrente elétrica está no sentido, agora não é mais horário, agora é anti-horário, né? Aí, para a gente determinar o sentido do campo magnético, também é simples. Coloca o polegar no mesmo sentido da corrente e abraça o condutor. Só que quando você abraçar esse pedacinho aqui do condutor, só esse pedacinho aqui, ó, aí, tá vendo? Só esse pedacinho aqui. Você vai ver que os dedos, esses 4 dedos aqui, entram do lado direito. Só que não me interessa o que está ocorrendo fora da espira, me interessa só o que está ocorrendo dentro da espira, bem no centro dela. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que girar a mão, ó. Aí, os dedos entram do lado direito, tem que girar a mão, aí. Aqui dentro, ó, os dedos vão sair. Qual a simbologia de uma coisa saindo? Pontinho. Então, você vem aqui e desenha um pontinho. Aí, esse campo magnético é um norte. Lembra, ó? Entra no sul, toda vez que aparecer entrando é sul, toda vez que aparecer saindo é norte. Então, ó, sai do norte, entra no sul. Se aqui está saindo, quer dizer que é norte. Se aqui está entrando, quer dizer que é sul. Com isso daí, a gente consegue determinar a polaridade da espira. Tem muita gente que prefere decorar. Tem muita gente que fala assim, toda vez que estiver no sentido horário é polo sul? É. Toda vez que estiver no anti-horário é polo norte? Exatamente. É. Aí, pessoal, a única diferença dessa formulinha para o anterior é que esse R aí, ó, que apareceu, é o raio da espira, né? Vou colocar aqui, ó. Raio da expira. Prontinho. Certinho? Então esse Rzinho que tem aí é o tal do raio da expira. Rzinho não, né? Rzão. Muito bem. O João morreu de rir aí, cara. Giovana também. Algo. Que rancor. Pois é, o pessoal é estressado, né? Meu Deus do céu. O que eu vi outro dia na revista Veja? Na revista Veja eu vi escrito graus Kelvin. Nossa, experimenta corrigir esse povo. Jesus Cristo. Cai um caminhão de merda na tua cabeça. Vamos lá, então. Dão valor, assim, a umas coisinhas. Eu acho que gramática é a coisa mais difícil que existe, porque a gente aprende desde quando a gente nasceu e nunca aprende, né? Quer dizer, a gente escuta desde quando a gente nasceu, mas nunca aprende esse troço. Aqui, pelo menos, você tem uma formulinha que dá para você substituir os valores, e aí você já chega no resultado, né? Mas lá, cara, é uma confusão. Muito bem, pessoal, direção e sentido, né? Vou apagar essa parte aqui, tá? Todo mundo já deve ter copiado. O bom é que o meu Facebook ficou todo corrigidinho depois. Gramaticalmente está 10. Muito bem, pessoal. Vamos lá. Agora a gente vai ver uma coisa chamada solenoide. Vou colocar aqui, ó. Solenoide. Ou eletroímã. Solenoide ou eletroímã. Beleza? Vamos lá. Pessoal, logo depois que eles montaram esse negócio aqui com Inspira, eles tiveram a seguinte ideia, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Tá vendo o campo magnético aqui?
ele está saindo, ó, tá? Então, ó, faz de conta que a palma da minha mão é a espira, e o campo magnético saindo é essa caneta azul aqui, ó. Pronto. Se eu pegar essa espira inteira, girar 180 graus e colocar em cima daquela, opa, aí o campo magnético lá vai entrar também. É assim, ó. Tá vendo aqui a pontinha, ó? Aí, campo magnético saindo. Aí, se eu girar de 180 graus e colocar essa espira em cima da outra, como se você estivesse pegando a apostila, ó. A apostila está assim, né? Você gira de 180 graus e coloca em cima de outra apostila, para ficar organizadinho. Aí você vai ter dois campos magnéticos com o mesmo sentido entrando. Aí se eu fizer isso com 3, 10, 1000 espiras, aí eu vou ter 3, 10 ou 1000 campos magnéticos que eu posso somar e ter um campo magnético cada vez maior. Entendendo? Com isso, eu tenho uma coisa chamada solenoide ou eletroímã. Eu vou fazer o desenho aqui, pessoal, é assim, ó. Se você quiser tentar fazer isso daqui em casa, funciona assim, ó. Quando eu tinha a idade de vocês, assim, eu era meio curioso com essas coisas, não andei fazendo esses troços aqui. Mas agora eu já até acho que nem sei mais. É assim, ó. Você pega um tubinho de papelão, aí você fala, professor, peraí, pô, onde é que eu vou conseguir um tubinho de papelão? Sabe aquele papel alumínio que a tua mãe compra? Ou então papel, aquela fita de PVC? Fita não, filme de PVC, né? Não vem enrolado num papelão? É um tubinho de papelão aquilo lá, né? Então, a hora que acabar, você pode pegar aquele tubinho lá e fazer isso aqui, ó. Então tem um tubinho de papelão, você tem um tubinho de papelão, aí você fala, professor, pode ser um caninho de PVC também? Então, o problema do cano de PVC, gente, é que se ele esquentar, ele dobra, ele derrete, entendeu? Então não aconselho fazer isso daqui com um tubo de PVC, não. Tinha que ser um tubinho de papelão mesmo. Então, ó, você tem um tubinho de papelão aqui, aí você vai numa dessas lojas que arruma motor elétrico e compra um fio de cobre. É um fiozinho bem fininho, viu, gente? Aí você enrola esse fiozinho de cobre aqui, ó, no tubinho. Tá vendo? Vai ficar parecido, sabe com o quê? Com essa espiral que segura as folhas aí da apostila. Ou que segura as folhas do caderno. Aí a gente vai ter uma coisa desse tipo aqui, ó. Pronto. Cada tracinho desses aqui é uma volta, né, que a espira dá. Aí, muito bem. Tá vendo então? Então você pega e enrola esse fiozinho nesse tubinho. Só que, gente, tem essas distâncias aqui, ó, tá vendo? Entre uma volta e outra. No caso do solenoide ou do eletroímã, os caras não colocam nada de distância. Eles são enrolados por justa posição. O que seria enrolado por justa posição? Imagina uma apostila em cima da outra. Então, elas estão organizadas por justa posição. Não existe nada entre uma folha e outra, a não ser a apostila. Não tem um espaço entre uma e outra, entendeu? Se não tem um espaço entre uma e outra, então quer dizer que não tem ar no meio, né, entre eles. Então, elas são associadas por justa posição. Aqui seria a mesma coisa. Você fala, professor, mas então por que você não desenhou assim? É porque se a gente desenhar uma em cima da outra, você só vai ver uma coisa vermelha aqui, só isso. A gente desenha assim espaçados para que todo mundo consiga perceber que são voltas, né? Parecido com aquela espiral que segura as folhas do caderno. Então, isso daí que é o tal do solenoide. Quanto mais juntas essas espiras tiverem, mais espiras cabem aqui. E maior o campo magnético que você consegue obter. Então, lá vai, ó. A hora que a gente fecha essa chave, pessoal, começa a passar uma corrente elétrica por ali. Então, vai ficar assim, ó, a corrente sai pelo polo positivo do gerador, né? Vou ficar aqui do lado. A corrente sai pelo polo positivo do gerador. Aí, nessa face aqui do solenoide, ela vai estar sempre subindo, ó. Aí, tá vendo? E na outra, que está atrás, ela vai estar sempre descendo. Aí, depois ela faz isso aqui, ó. Aí esse aqui, então, é o sentido da corrente elétrica, pessoal, ó.
colocar em alguns lugares só a letra I aqui. Pronto. Tá vendo? Esse é o sentido da corrente elétrica. Agora, se tem corrente elétrica percorrendo um fio, quer dizer que tem campo magnético. Foi o que a experiência de Oersted mostrou, né? Toda vez que você tem uma carga elétrica em repouso, ela gera apenas campo elétrico. Agora, se a carga elétrica estiver em movimento, ela gera campo elétrico e gera também campo magnético. Como aqui a gente está tendo cargas elétricas em movimento, né? Então a gente está tendo campo magnético. Para eu determinar a polaridade do solenoide é bastante simples. Basta você pegar a mão direita, vai lá, levanta a mão direita aí, ó, e coloca ela no mesmo sentido da corrente. A corrente aqui, ela está subindo, não está? Então tá lá, ó. Você coloca a mão direita no mesmo sentido da corrente. Fez isso aí? Vai, coloca a mão direita no mesmo sentido da corrente. O polegar vai mostrar para você onde é o polo norte. Então, lá vai, ó. Coloca a mão direita no mesmo sentido da corrente. O polegar apontou para a esquerda. Então, quer dizer que aqui é o polo norte, ó. Só isso. Aí, isso aqui é polo norte. Consequentemente, aquele outro lá é o quê? Aí, polo sul. Pronto. Aí a gente consegue determinar a polaridade do solenoide. Viu como é que é simples? Isso é a mesma coisa que bobina? É, exatamente. Você pode chamar de bobina chata ou solenoide, né? Tanto faz. Certo? É isso aí. É esse enrolamento que tem. Então, ó, de novo, pessoal. A gente fecha a chave e tem que ficar de olho para o polo positivo, porque a corrente sai pelo polo positivo. Se por acaso a gente inverter o sentido da corrente, a gente vai inverter também a polaridade do solenoide, tá bom? Então tem que saber direitinho o sentido da corrente elétrica, senão a gente fica perdido. Antigamente tinha uns carrinhos de controle remoto que eles não tinham LED. Então, quando você invertia o sentido da pilha lá no controle remoto, você apertava para ele ir para frente, ele ia para trás. Entendeu? Porque invertia também o sentido do campo magnético lá no motor, devido ao sentido da corrente elétrica que foi invertida. Invertendo a polaridade, o eixo do motor, ao invés de girar para frente, ele gira para trás. Aí depois eles colocaram um LEDzinho lá, que não permite, né? Se você inverter o sentido lá da polaridade do solenoide, do gerador, o LED não permite que a corrente elétrica passe. O LED tem essa característica, ele permite que a corrente passe em apenas um sentido, em outro sentido não. Então, pessoal, lá vai. Coloca esses 4 dedos no mesmo sentido da corrente, ó, a corrente aqui está subindo. E o polegar é a regra da mão direita aberta, tá? E o polegar, pode ser a regra do abraço também, não tem problema. E o polegar vai mostrar para você onde está o polo norte. Aí o polo norte está aqui do lado esquerdo, para onde o polegar apontou. Aí a gente desenha o campo magnético gerado por essa corrente elétrica aí, ó. Olha só como é que vai ser o campo. Sai do polo norte, não é isso? E entra onde? Polo sul. Então vai. Pronto, tá vendo? Sai do polo norte e entra no polo sul. Só que o solenoide, ele é oco. Então quer dizer que esse campo magnético, ele aparece ali dentro também. Tá aqui, ó. Dá pra gente emendar essas linhas aqui dentro, pessoal. Tá vendo? Pronto, certinho? Aí o campo magnético sai do polo norte e entra no polo sul. Dentro do ímã, é chamado de solenoide ou eletroímã. Qual a diferença entre o solenoide e o eletroímã? Tem pelo menos duas, né? O solenoide e o ímã comum, não, eletroímã e solenoide. Qual a diferença entre o solenoide e o ímã? Tem pelo menos duas. Primeiro, o solenoide ele é oco e o ímã, né, a magnetita, é maciça. Você consegue observar o campo magnético no interior do solenoide pelo fato dele ser oco. No caso do ímã, não. Quando você abrir essa chave, esse campo magnético desaparece. Isso aqui deixa de ser um ímã. No caso do ímã, a magnetita, não tem como você fazer isso. Tem como você fazer isso, tem como desmagnetizar um ímã, magnetita. Você dá uma pancada nele, ou então você esquenta ele. Ou, se cair um raio nas proximidades, também é capaz de desmagnetizar um ímã, tá certo? Então pode acontecer isso daí. Muito bem. Então tem pelo menos essa... Mas a grande diferença, pessoal, está no fato de ligar e desligar. A hora que você liga, ele se torna um ímã, e aí você pode pegar coisas com esse ímã. Como ocorre, por exemplo, em alguns cais de portas, né? Tem um guindaste, na ponta dele tem um solenoide, aí ele abaixa aquele solenoide, liga a chavinha
gruda no container, ele sobe com o container e coloca dentro do navio. Entenderam? Um de cada vez. Usado também para separar, né, ferro de alumínio, nesses lugares aí de ferro velho. O cara desce o solenoide assim, liga, aí o ferro gruda, né, e o alumínio não gruda. Ele dá uma chacoalhada assim, o alumínio cai. E aí ele leva só o ferro para um lado, só o alumínio para o outro. Entendeu? Então isso daí é interessante porque dá para a gente ligar e desligar. Essas bobinas aqui é que estão dentro das máquinas de ressonância magnética. Sabe aquelas que a gente entra assim para fazer exame de ressonância magnética? Então, aquelas máquinas lá. E aí, pessoal, a gente consegue, né, através de um programinha de computador, enxergar dentro do corpo da pessoa, para ver o que está acontecendo. Facilita bastante o diagnóstico do médico. É claro que o médico tem que ser bem treinado, né, gente, para dar um diagnóstico correto, mas facilita bastante. Certinho, moçada? Aí, como é que a gente faz para determinar o campo magnético que o solenoide gera? Isso aqui, ó, é o comprimento do solenoide. É a distância, pessoal, entre a primeira volta e a última volta, ó, tá vendo? A distância entre a primeira volta e a última volta. Aí esse aqui é o L, é o comprimento do solenoide. Para a gente determinar o valor do campo magnético no interior do solenoide, a gente usa essa formulinha aqui, ó, que eu vou colocar aqui do ladinho. B, que é o campo magnético, né? É igual a μ sobre L. Pronto, essa daqui é a equaçãozinha, né, que permite a determinação do campo magnético no interior do solenoide. Aqui, ó, nessa parte aqui de dentro, o campo magnético é uniforme. Em qualquer ponto, o campo magnético tem sempre o mesmo valor. Então, se você determinar o campo magnético nesse ponto, é a mesma coisa que ter determinado aquele ponto lá em cima, ou nesse ponto aqui no meio. O N é um número de espiras. Eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 voltas, então o N vale 11. O I é a corrente elétrica que passa pelo solenoide. Esse Uzinho aqui é o Mi, é a permeabilidade magnética do meio. E o L, pessoal, é o comprimento do solenoide. Certinho? Pronto. Comprimento útil do solenoide, tá? A distância entre a primeira volta e a última volta. Certo? Beleza? Muito bem, então. Com isso daí, dá para a gente fazer pelo menos um exercício. Pessoal do terceiro A, por favor, escrevam o nome, a série e a turma, tá? Pessoal do terceiro A, nome, série e turma. Escreveram aí? Pessoal do terceiro A, escrevam nome, série e turma. Daqui a pouco eu chamo o pessoal do B. Aqui, ó, pessoal, acho que dá para a gente fazer isso daqui, ó. O número... Vamos fazer primeiro o número 5 da página 269, depois o número 4. Então, o pessoal do terceiro B... Isso, o pessoal do terceiro B agora coloque nome, série e turma. Vou apagar aqui, tá, moçada? Aí, vamos lá então para o exercício. Número 5, página 269. Prontinho. Exercício 5, página 269 da apostilinha número 6. Tá bom? Está dizendo assim o número 5, ó. Um solenoide de 8 centímetros de comprimento e 120 espiras. Como ele fala comprimento, pessoal, quer dizer que é o L que ele está fornecendo, ó. 8 centímetros. É a mesma coisa que 0,08 metro. Aliás, deixa eu botar 8 vezes 10 a menos 2, que eu acho que vai facilitar mais a nossa continha aqui, ó. Deixa eu pôr aqui. 8 vezes 10 a menos 2 metros. Pronto. Esse é o L. Ele fala que tem 120 espiras. Esse é o número de espiras. Então, você põe aqui, N igual a 120. Aí ele continua. É percorrido por uma corrente de intensidade meio ampere. Aí, I igual a meio ampere. Prontinho. Considerando que a permeabilidade absoluta seja 4 π vezes 10 a menos 7,
Então, ó, esse Uzinho aqui é 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro por ampere. Aí, isso aí. Certo? Determine a intensidade do campo magnético no interior do solenoide. Vamos lá, então. Vamos determinar o valor do campo magnético aí no interior do solenoide. Para isso, pessoal, a gente usa aquela formulinha lá, ó. P igual a N vezes I vezes Uzinho dividido pelo L. A formulinha do Newton, né? É Newton. Pronto. O N vale 120. O I vale 0,5. Esse Uzinho, 4 vezes π vezes 10 a menos 7. E esse L, pessoal? É o comprimento. 8 vezes 10 a menos 2. Beleza? Aí, pronto. Ó. Agora basta a gente fazer essas continhas, né? Se bem que dá para ir simplificando, quer ver? Ó? Esse 8 aqui com esse 4 dá para a gente simplificar, né? Fica um 2 aqui em cima. 120, 2 embaixo, aliás. 120 dividido por 2 dá 60, né? 60 vezes meio dá 30, não dá? Então vai ficar assim, ó. 30 vezes π, né? Vezes 10 a menos 7. E o 10 a menos 2 vai para cima com o sinal do expoente positivo, ó. 10 elevado ao quadrado. Deixa eu ver se essas contas estão certas. 4 com 8 dão 2 aqui, 60. 60 vezes meio dá 30. Então, B, pessoal, que é o campo magnético, vai ser igual a 3 π vezes 10 elevado a menos 7 mais 2, menos 5, né? Teslas. Aí. Esse aqui seria o valor do campo magnético. Beleza, moçada? Alguma dúvida aí? Alguma pergunta? Então tá aí, ó. Certinho? Gente, não vai dar tempo da gente fazer mais um exercício, mas vocês podem fazer. Eu não tenho gabarito aqui, tá? Mas vocês podem fazer o número 4, pode tentar fazer o número 1, pode tentar fazer o 2. Tá joia? É a aplicação direta de formulinha, né? Então a gente vai parar por aqui. Tem alguma pergunta ou não? Alguma dúvida? Nenhuma? Então tá joia. Boa aula para vocês aí. Bom fim de semana. Por que 3? Tchau, professor, igualmente. É verdade. Por que 3 e não 30? Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Deixa eu corrigir só isso aqui, ó, pessoal. 3 vezes 10 a menos 4. Agora sim. Prontinho. 3 vezes 10 a menos 4. Beleza? Respondido, Mariana? Ah, sim. Falou então, moçada. Um beijão grande para vocês. Até semana que vem, né? Tchau, tchau, pessoal. Falou, professor, até mais. Até mais. Tchau, tchau. Ô, professor, Oi. eu estava perguntando do negócio da... Como é que é o norte e o sul? Não é positivo nem negativo? Como que é isso aí? Não, o norte e sul não é positivo e negativo, não. É só norte e sul mesmo. Ah, é? Uhum. E ele, então, sai do sul e vai para o norte? O Caio fala assim, como que é esse negócio de norte e sul? Sou eu. Aqui do solenoide? É isso. Ah, é simples. Você coloca os 4 dedos assim, ó, você põe a mão aberta no mesmo sentido. Opa, peraí. No mesmo sentido da corrente elétrica. Do jeito que eu vou fazer aqui, ó. Coloca os 4 dedos no mesmo sentido da corrente. Aí o polegar, ó, tá vendo? Indica onde é o polo norte. Tá vendo o meu polegar? Ele aponta para a esquerda, né? Então aqui é polo norte. Só isso. Beleza. Beleza? Valeu. Falou então. Até mais. Falou. Tchau, tchau.